E tem alerta para chuvas intensas no Nordeste. O aviso vale para regiões da Bahia, Ceará, Maranhão e todo o estado do Piauí. 2 pessoas morreram arrastadas pela enxurrada no Piauí e na Bahia 270 estão desabrigadas. 5 cidades decretaram situação de emergência. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia vale até amanhã. E quem chega para falar sobre a previsão do tempo é o Guilherme Borges, que é meteorologista da Clima Tempo. Guilherme, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Boa tarde para você. Além desses pontos que eu falei, né, quais são os principais destaques que você traz para a gente? Boa tarde, prazer estar aqui contigo. Dessa vez eu vim para trazer uma notícia boa, né? A gente teve essa chuva muito significativa na região Nordeste, né, pegando principalmente os estados da Bahia, Piauí, também do Maranhão, e a chuva começa a perder intensidade nessas regiões. Os sistemas meteorológicos bem característicos dessa época do ano ajudaram, principalmente nesses volumes de chuva muito significativos em curto espaço de tempo, né? Exemplo, São Luís, no Maranhão, né, que teve mais de 200 milímetros de chuva em menos de 24 horas, pode-se dizer assim. Então, essa condição, pode-se dizer, começa a perder força. Ao longo dos próximos dias, principalmente para essa quinta-feira, a gente tem ainda uma condição para chuva, principalmente sobre o Maranhão e sobre o Piauí, mas chuva mais fraca, de moderada intensidade. Nada nessa magnitude que a gente viu nos últimos dias. E para as outras regiões, pegando principalmente os estados da faixa leste do Nordeste, os menores ali, como Rio Grande do Norte, Paraíba, né, e entre outros, a chuva diminui. Já para a Bahia, que é o segundo maior, pode-se dizer, estado, né, ou se não o primeiro maior estado, pode-se dizer assim, de toda a região Nordeste, a chuva fica mais concentrada no interior e para o restante do estado, pegando principalmente a região central e leste, a chuva diminui de maneira bem significativa ao longo dos próximos dias. Veja, Guilherme, tem que acompanhar bastante a previsão do tempo, né, os moradores dessa região e também os alertas, né, da Defesa Civil. Exatamente, né? Nessa época do ano que a gente tem, pode-se dizer, o terreno muito fértil, principalmente para a formação dessas chuvas, a gente precisa ter uma atuação, pode-se dizer, da meteorologia, né? Principalmente quando a gente tem um janeiro, um fevereiro e um março, que já é naturalmente chuvoso. E com as condições, pode-se dizer, dos oceanos favorecendo, principalmente essa chuva mais presente, a gente está com um Laninha, né, que se estabilizou há poucos dias atrás, né, e ele deve continuar ao longo de todo o verão, e essa condição do oceano mais fria lá no Pacífico, ela ajuda principalmente a formar muitos canais de umidade, como a gente viu nos últimos dias, e eles estimulam muito a chuva, principalmente na região centro-oeste, sudeste, e boa parte da região nordeste, porque eles vão se deslocando, né, esses canais de umidade. Então a gente está com essa condição dos oceanos muito favorável, pode-se dizer assim, para essa chuva mais presente em boa parte da região nordeste, mas não só ela, outras regiões já estão também com a situação do solo muito encharcado devido à sequência de chuva muito frequente. Pois é, vamos agora ao vivo para o Rio de Janeiro. Nesse momento, temperatura por lá, 30 graus, imagens do serviço de streaming Earthcan. E olha só, muita gente pegando praia, hein, Guilherme? Com certeza. Principalmente essa região sudeste, né, teve um alívio, pode-se dizer assim, nas instabilidades, principalmente pegando Espírito Santo, boa parte do Rio de Janeiro, toda a faixa centro-norte do estado fluminense. Essa condição deve predominar ao longo dessa quinta-feira. Outro destaque interessante da região sudeste é o estado mineiro. Toda a região centro-norte do estado mineiro vai ter um alívio na chuva também. Ao longo dos últimos dias a gente veio com essas condições de chuva muito significativas, principalmente moduladas por essa zona de convergência do Atlântico Sul, né? Terceira desse verão que se estabilizou, deixou muita chuva ali, né? Pegou Nordeste, pegou Sudeste, e essas regiões vão ter um alívio, o sol começa a predominar de maneira mais significativa. Para hoje e para amanhã, o destaque principalmente fica para a região mais oeste do estado mineiro, faixa sul e boa parte do estado paulista, que fica com essa condição mais favorável, pode-se dizer assim, para a formação de chuva e também de alguns temporais mais localizados, principalmente na faixa centro-oeste do estado. Guilherme, olha que interessante. A gente vai mostrar 2 imagens ao vivo de São Paulo. Então, Paulista com sol, por enquanto sem chuva, mas já chove sim em algumas áreas de São Paulo, capital do estado de São Paulo. O que a gente pode dizer para os moradores? Essa chuva vai avançar, pode-se dizer, de maneira mais
significativa ao longo do dia. A gente tem essa previsão de pancadas de chuva, né, para boa parte do estado de São Paulo. Capital Paulista também tem previsão de chuva. Isso deve continuar ao longo do dia. Na capital paulista, a chuva chega mais com moderada a forte intensidade. E já para a faixa mais interior do estado paulista, a chuva chega com mais força, com alerta para temporais. Isso deve continuar hoje e também amanhã. Esse cenário pode se dizer mais modulado pelo forte transporte de umidade lá da faixa norte, que está mais direcionado, mais concentrado na região do estado paulista. Tem outros sistemas meteorológicos também ajudando nesse cenário de tempo mais instável. Então a gente deve continuar com esse cenário de tempo mais instável, pelo menos por hoje e amanhã. Já para o final de semana deve dar uma reduzida, né? Chuva mais de pancada, mais característica da estação verão, sabe? Sol aparece na maior parte do dia, aquelas pancadas vêm mais para tarde, mais para final da noite, bem característica do verão brasileiro. Olha, inclusive a gente está agora com imagens ao vivo de São Paulo. Nós vamos direto para Belo Horizonte. Você trouxe já algumas informações para a gente, né, Guilherme, sobre Minas Gerais. E aí o pessoal é rápido, já buscou uma imagem ao vivo e realmente várias nuvens no céu, hein? Exatamente. Aí até para a capital mineira, né, a gente tem uma condição de pancadas de chuva muito isoladas para hoje, nada significativo, tá? O destaque principalmente fica para essa faixa mais oeste, divisa com o estado de Goiás, também com a faixa mais sul, divisa ali também com o estado paulista. A única região que merece um pouco mais de atenção do estado mineiro para hoje, região do Triângulo Mineiro, principalmente ali na divisa com Goiás, onde a gente pode ter uns temporais um pouco mais fortes comparado às outras áreas, mas de maneira geral, toda a região centro-norte do estado mineiro, um tempo firme, sol aparecendo e pancadas muito isoladas, nada que vá, pode-se dizer assim, prejudicar e até dar um alívio para o pessoal que está passando por uma sequência de chuva muito forte no estado mineiro. Guilherme, com relação à região norte do Brasil, né? A gente vem acompanhando aqui a recuperação depois de uma seca importante, né? O que a gente pode dizer para a região norte? Sim, ó, principalmente quando a gente olha para a região ali de Manaus, tá? E toda a região do Amazonas, a gente tem uma condição para esse janeiro de chuva voltando naturalmente, tá? Principalmente essa parte agora de dezembro e também janeiro é mais chuvosa, está ajudando na recuperação dos rios. Quando a gente olha principalmente para o cenário dos rios, os rios que foram prejudicados de maneira mais efetiva ali na região, eles já estão em fase de evolução, né, de chuva voltando naturalmente para o seu volume que é característico da época. Isso deve continuar, né, ao longo de toda a estação chuvosa. A estação chuvosa vai pelo menos até abril na região norte. Isso deve continuar ajudando nessa recuperação. Quando a gente olha principalmente para as projeções, a chuva continua abaixo do que tem que chover. Está abaixo da média tanto para janeiro e também ao longo do verão. Isso na previsão. A gente vê uma perspectiva de chuva abaixo da média. Isso é ruim, porque quando a gente tem uma chuva abaixo da média, né, acontecendo e prevista, e se ela vir a acontecer, né, de fato, de ficar abaixo dessa média, a gente pode ter os mesmos imprevistos que a gente teve no final desse ano, lá no ano que vem, quando chegar o período seco, que é um período mais longo. Mas, neste momento, a gente tem uma recuperação. Boa parte dos estados da faixa norte, agora ampliando um pouco a gama, né, já estão com chuva muito significativa. Né, é bem chuvoso essa época do ano, principalmente na região norte brasileira. Né, a gente já posso até te trazer alguns destaques, como Palmas do Tocantins, né, que nesses primeiros 15 dias de janeiro já teve mais de 283 milímetros de chuva, né, sendo que a média varia em torno de 290. Então, já está quase em 100% da média de janeiro como um todo nesses primeiros 15 dias. Então, tem chuva bem significativa. A região ali também de João Pessoa, né, Porto Velho, né, principalmente na região de Rondônia, também já teve volumes significativos de chuva, 310 milímetros de chuva. Então, essas condições, pode dizer assim, de chuva estão muito férteis e muito presentes em boa parte da faixa norte brasileira. E isso deve continuar ao longo dos próximos meses. É uma boa notícia em questão de recuperação, mas a gente segue acompanhando e monitorando, porque na perspectiva meteorológica segue ainda abaixo do que é necessário, pode-se dizer, para ter uma recuperação 100% desse cenário que a gente viu no final do ano passado. Isso é importante, só para a gente concluir, né, Guilherme? Porque a gente sabe da importância de todo o bioma, mas também
de escoamento, né, de várias cargas, né? O Brasil recebe fertilizantes, também escoa a produção de grãos, por exemplo. Então, é um efeito dominó, né? Se um lado está prejudicado, todo mundo sente. Vamos seguir acompanhando, contando sempre com a sua análise. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso também.